Cerveja feita em casa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cerveja Feita em Casa. Meu nome é Rodrigo e hoje o tema será envase e sanitização. Esse episódio é um oferecimento de Mais Retorno. Você já sabe que para garantir que todo mês você tenha novas cervejas para apreciar, precisa da ajuda de um bolso cheio. Por isso, é muito importante que seu dinheiro trabalhe para você e não ao contrário. E é justamente nisso que o livro Investidor Especialista, uma produção inédita do Mais Retorno, vai te ajudar. Adquira agora seu livro gratuitamente no site maisretorno.com/cervejaxac e descubra como o seu dinheiro pode render muito mais cervejas todos os meses. Hoje teremos dois temas, na verdade, combinados, né? Que é a parte de envase e a parte de sanitização, que são justamente os temas que faltavam para a gente concluir aí a parte de fabricação de cerveja em casa, né? Nós já falamos aí dos ingredientes, né? Tivemos a primeira série dos ingredientes, falamos da água, do malte, do lúpulo, da levedura, e aí a gente começou essa sessão, então essa série da parte de fabricação, dos processos de fabricação mesmo. Então a gente falou da moagem, falou da mostura, falou da fervura, da fermentação, da maturação, e agora a gente vai falar também do envase e da sanitização, tá? Começando então pelo envase, o mais importante, o maior cuidado que a gente tem que ter em relação ao envase é saber se a nossa cerveja vai estar carbonatada para ser bem apresentada para o consumidor final, né? Então, nesse sentido, eu separei essa sessão em duas partes, tá? Primeiro a gente vai falar da carbonatação utilizando o priming e depois a gente vai falar um pouquinho de post-mix e keg, né? Que são as carbonatações forçadas. E é interessante a gente comparar esses dois estilos porque, assim, dependendo da sua experiência, dependendo do resultado que você espera para a sua cerveja, você vai preferir um estilo ou outro, um método ou outro para poder engarrafar sua cerveja e envasar sua cerveja. Depois eu comento algumas vantagens e desvantagens, mas vamos começar então pelo priming, que com certeza é o método que todo mundo aprende quando faz o curso lá de cerveja caseira. É o método mais simples, com certeza também, e é um método que te dá muita liberdade, né? Você não precisa se preocupar muito em ter equipamentos muito específicos, também não precisa se preocupar muito com qual tipo de açúcar você está colocando, né? Eventualmente vai ter alguma alteração de cor, talvez de sabor, mas em geral não há tanto problema. É um método bem barato e é interessante que você pode utilizar esse mesmo método de priming com o seu mosto, né? E ao invés de utilizar açúcar, você utiliza um mosto não fermentado para criar essa refermentação na garrafa. O que é importante a gente citar aqui é que a adição de açúcares para fazer a refermentação na garrafa, do ponto de vista legal, ela não é permitida, tá? Nenhuma adição de qualquer ingrediente que seja, além daqueles permitidos por lei, é permitida nessa etapa, né? Então é interessante que às vezes a gente ainda tem algum açúcar residual e poderia simplesmente engarrafar a cerveja e esperar que ela fermentasse na garrafa naturalmente, só que normalmente esse processo acaba tendo uma carbonatação muito baixa.
seria bom em determinados estilos, né? Seria bastante aceitável em determinados estilos, mas é impossível a gente pensar em estilos que exigem uma carbonatação alta, como por exemplo uma Pilsner, como uma Weiss ou cervejas desse tipo, sem fazer uma refermentação na garrafa apropriada, né? E para fazer essa refermentação apropriada, a gente precisa adicionar algum tipo de açúcar que as levaduras possam consumir e gerar esse gás carbônico, tá? Então, o método aí que a gente chama de tradicional, né, o método mais comum, é um método que utiliza açúcar diretamente na garrafa ou no tanque, né, de maturação. E esse açúcar pode se apresentar como um açúcar cristal mesmo. Eu já vi muita gente utilizando açúcar mascavo também para adicionar um pouco de cor, também dar um sabor residual, né, estilo rapadura mesmo. E também, que é muito comum, que a gente encontra bastante nas lojas de produtos de cerveja caseira, é o pessoal utilizando o açúcar invertido, né? O açúcar invertido é interessante porque ele traz pra gente uma facilidade muito grande, né? Ele já vem preparado, a gente não precisa se preocupar em quantidade de água, quantidade de açúcar e tudo mais, então ele acaba já estando pronto ali. E aí quando a gente utiliza esse açúcar invertido, né, aquele potinho que a gente compra, a gente já sabe exatamente quanto que a gente precisa colocar, né? Quando a gente fala do Prime utilizando esse açúcar invertido, a gente está falando aí em torno de 6 a 10 mililitros por litro de cerveja, né? Normalmente o pessoal coloca isso por garrafa, né? Isso dá uma certa diferenciação em cada garrafa, né? Porque você não consegue colocar exatamente a mesma quantidade de Prime em cada garrafa, sempre sobra um pouquinho na seringa, então acaba sendo uma refermentação não tão homogênea assim quanto a gente espera, né? Mas é um método bastante prático de se fazer. Ou então, né, o que a gente costumava fazer na cervejaria lá, na cervejaria Omnia, né, quando a gente ia fazer a Dragão ou mesmo outras cervejas, a gente pegava o tanque de maturação e despejava o conteúdo do baldinho direto no tanque, né? Lógico, sempre tinha uma medida antes para ver quanta cerveja a gente tinha, quanto Prime a gente ia precisar, mas a ideia era fazer essa mistura do Priming com a cerveja já pronta, né? Direto no tanque de maturação, porque assim a gente conseguia engarrafar a cerveja com uma mistura mais homogênea, então a gente já sabia mais ou menos como as garrafas iam se comportar a partir do momento que a gente abrisse a primeira, tá? Quando a gente fala em adicionar açúcar cristal, açúcar mascavo, a gente encontra na internet aí alguns métodos para calcular essa quantidade, tá? Mas via de regra seria mais ou menos a mesma quantidade, só que aí em gramas, né? Então de 6 a 10 gramas de açúcar para cada litro de cerveja. É importante a gente notar também que quando a gente faz esse método de priming direto na garrafa, né, é comum a gente ter uma geração maior de particulados dentro da garrafa, até porque a gente tem uma expansão da cultura de leveduras dentro da garrafa, isso gera resíduo que se deposita no fundo, mas se você armazenar suas cervejas com as garrafas sempre em pé e tudo mais, e evitar qualquer tipo de agitação, de mistura dessa garrafa, você acaba tendo aí uma cerveja bastante clara, bastante límpida, e eventualmente você perde um pouquinho do fundo dessa garrafa, que é justamente onde estão esses resíduos depositados, tá certo? Eu estava lendo algumas comparações aqui entre os processos de refermentação, né, de carbonatação, e é interessante que o priming realmente ele acaba deixando a cerveja mais turva do que o post-mix. É por conta desse processo mesmo, do crescimento das leveduras, né? E o próprio açúcar, né? Que fica ali um pouco residual ainda nessa cerveja. Em termos gerais, em termos sensoriais, é muito difícil a gente saber a diferença entre aquela que foi carbonatada com priming e aquela que foi carbonatada com post-mix, tá? Mas em termos visuais, essa diferença acaba sendo bastante perceptível. O tempo, quando a gente fala de refermentação, né, de carbonatação com priming, o tempo que a gente leva para poder disponibilizar essa cerveja depois é um pouco maior, tá? Então a gente não pode simplesmente colocar lá o priming na garrafa e esperar que no dia seguinte a gente já pode oferecer ela para algum amigo, levar para casa de alguém, enfim, que ela já está pronta para ser consumida. Não,
Na verdade, quando a gente faz esse processo de refermentação na garrafa, a gente precisa esperar um determinado tempo para que as leveduras possam, enfim, agir sobre aquele açúcar residual e gerar todo o gás carbônico necessário para poder carbonatar a cerveja com uma qualidade legal, né? Esse tempo, se você pesquisar um pouquinho na internet, você encontra aí tempos variando de 7 a 15 dias, tá? O melhor resultado que eu encontrei, tanto fabricando quanto no curso que eu fiz com o Afonso, quanto na internet, foi em torno de 10 dias, tá? Colocando a garrafa na temperatura que ela foi fermentada. Então, se a gente tem uma cerveja ale que está refermentando na garrafa, a gente vai manter ali em torno dos 20, 22 graus para acontecer essa carbonatação, tá? E se a gente está falando de uma lager, entre 8 a 10 graus. Não é interessante que a gente deixe essa temperatura diferente do estilo da cerveja, porque eventualmente a gente pode ter algum tipo de alteração da própria cerveja por conta dessa temperatura fora do padrão aí, tá? E aí depois, se você quiser pasteurizar essa cerveja, enfim, você fica livre para poder trabalhar com essa garrafa do jeito que você achar melhor, mas é interessante que você faça isso depois desses 10 dias de refermentação na garrafa, 10, 15 dias, tá? 7 dias eu não cheguei a experimentar isso na prática, mas eu acredito que seja um tempo um tanto quanto curto. Você acaba tendo aí algum risco de não ter terminado a sua carbonatação dentro da garrafa e gerar isso, de alguma maneira, ter resultados diferentes para garrafas diferentes. Então é interessante que você deixe em torno de 10 dias mesmo, que fica com um resultado mais interessante. Tá certo? Bom, segundo método aqui que a gente trabalha quando a gente fala em priming, na verdade não seria exatamente um priming porque a gente não está usando açúcar, né? Açúcar comercial, ou mesmo açúcar invertido, enfim, algum tipo de mistura dessa. Na verdade a gente está usando o próprio mosto da cerveja para refermentar na garrafa. Quando a gente estava fabricando a Alt Beer que a gente ia mandar lá para o pessoal da Eisenbahn, a gente queria se manter dentro da lei de pureza, e aí a gente pensou muito em como não usar o prime, né? Não usar o açúcar invertido, não usar nenhum tipo de aditivo na cerveja para criar essa carbonatação na garrafa e ter um resultado interessante. E aí, pesquisando um pouquinho, eu encontrei lá no site do Brewers Friend uma calculadora que te dá qual é a quantidade de mosto que você precisa ter para adicionar na sua cerveja já maturada, já fermentada, já maturada, né? Qual é a quantidade de mosto que você precisa adicionar lá para engarrafar essa cerveja e ela ter uma refermentação na garrafa natural utilizando o próprio mosto. Na época a gente estava trabalhando com panelas de 20 litros, então a quantidade que eu precisei para aquela Alt Beer específica foi em torno de 1 litro, né? Então para cada 20 litros de cerveja eu precisei separar 1 litro de mosto para fazer essa refermentação. Infelizmente não deu certo na época, porque a gente pensou nisso só durante o processo de fabricação da cerveja, e aí, na verdade, a gente não separou o mosto quando a gente preparou ele. Na verdade, a gente ia fazer uma nova mostura de apenas 1 litro só para adicionar lá. E aí eu não consegui encontrar exatamente os mesmos maltes, e também o processo para você fazer a mostura de 1 litro só é muito trabalhoso, mesmo que seja um brew in a bag, né? É um processo muito trabalhoso que poderia ter um rendimento abaixo do esperado, poderia ter uma densidade diferente, uma cor diferente, o resultado ia ser totalmente diferente, e também ela não ia passar pelo processo de maturação que a cerveja já tinha passado. Então a gente acabou abandonando essa ideia e infelizmente acabou utilizando mesmo o açúcar invertido na Alt Beer, né? O resultado ficou muito bom, né? Agradou todo mundo que gostou, que experimentou e tudo mais. Infelizmente no concurso a gente acabou desclassificado porque faltou um pouquinho de graduação alcoólica, né? Mas as outras garrafas que não foram enviadas a gente distribuiu entre alguns amigos e tudo mais, e o resultado foi muito bom, né? Mas realmente esse processo a gente chegou a estudar ele com bastante detalhes,
para justamente poder utilizar ele numa fabricação futura, ou até mesmo utilizar com bastante frequência nas nossas fabricações, né? E se você tiver interesse, o link para essa calculadora tá lá na postagem dessa publicação, desse podcast, tá? É uma calculadora bem simples, você coloca lá nas medidas métricas mesmo, né? Qual é o tamanho do seu tanque, né? Do seu tanque de fermentação, do seu tanque de maturação, qual é a densidade original, densidade final e alguns ingredientes que foram utilizados, e ele te dá qual que é a quantidade de mosto que você precisa ter para poder fazer esse processo de refermentação na garrafa utilizando o próprio mosto. Eu também dei uma estudada em relação a isso com a questão de validade desse mosto, né? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, é um mosto que ele não vai passar pela fermentação, só que ele vai passar pelo mesmo processo de maturação do outro, ou seja, a gente ia separar uma garrafinha, um copo, um tanquezinho pequeno, né, desse mosto, e ia colocar dentro da geladeira de maturação junto com a cerveja, né? E aí a gente tem um risco de contaminação até bastante grande, e não ia ter a ação da levedura dentro desse mosto, então as reações que acontecem lá dentro iam ser um pouquinho diferentes. Então talvez desse algum resultado diferente. Então eu resolvi pesquisar bastante isso na época, né, para ver como é que o pessoal reagia em relação a isso. E foi interessante porque eu tive algumas opiniões assim bastante esclarecedoras em relação a isso, né? Então tinham pessoas que defendiam que na verdade o interessante é mesmo você separar isso na geladeira e deixar lá maturando junto com a cerveja, né? E aí você adiciona no final para poder passar por esse processo de carbonatação. Também encontrei pessoas que defendiam que o ideal seria fazer uma nova mostura para evitar todos esses riscos de contaminação que poderiam acontecer. E aí eu vi que tinham esses dois lados aí importantes, né? Para quem defende a ideia de que o ideal é separar na geladeira parte do mosto não fermentado para colocar ele depois, falava que quem faz a mostura na hora para adicionar corre o risco de ter ingredientes diferentes e ter processos diferentes, ter densidade diferente e tudo mais, que influenciaria no resultado final da cerveja. E quem defende que o ideal é a mostura no momento do invase, né, afirmava que quem separa o mosto durante o período de fermentação ali, acaba correndo muito risco de ter uma contaminação cruzada, uma invasão de alguma levedura selvagem, alguma bactéria e tudo mais, que poderia prejudicar a qualidade da cerveja, né? Então eu vi esses dois pontos de vista e realmente aí fica para você escolher qual método você acha mais interessante. Se é maturar a cerveja junto, né, o mosto junto com a cerveja, para depois adicionar ele para fazer a carbonatação na garrafa, ou fazer uma nova mostura na hora que você vai engarrafar, tá? Tanto um método quanto o outro vão ter o mesmo resultado, né? Resultado prático de carbonatação, mas cada um pode ter a sua particularidade sensorial. Vale a pena você fazer algumas experiências e chegar no resultado que te é mais interessante, tá certo? Aí nesse caso, quando a gente fala de utilizar esse mosto para fazer a refermentação, aí não tem jeito. Aí você precisa mesmo misturar no tanque de maturação para garantir que a mistura seja bem homogênea. Não tem como você adicionar uma parte só daquele mosto não fermentado na garrafa e completar com outro, porque você corre o risco até de pegar uma garrafa incompleta, enfim, vai ter muita variação. Então o ideal mesmo é que você adicione todo esse mosto no tanque de maturação para engarrafar junto com a cerveja já tudo misturado. E aí o tempo de fermentação, de refermentação na garrafa, para gerar essa carbonatação, acaba sendo o mesmo do método tradicional, tá? Então aí em torno de 10 dias também, na mesma temperatura que a cerveja foi fermentada, para garantir que toda a carbonatação ocorra de maneira natural. Beleza? Bom, agora vamos entrar numa área um tanto quanto nova para mim, que é a questão do post-mix, tá? Na época que a gente fez o curso de fabricação de cerveja caseira, o post-mix ele já era bastante utilizado, mas o pessoal lá da Art Brew, né, o Afonso Landini, ele tinha comentado com a gente que é um método caro, na época era bastante caro, né, hoje já barateou bastante, mas ainda é caro, e é um processo que exige um tanto quanto de experiência, tá?
Então, assim, para quem está começando agora, começar com post-mix é um pouquinho complicado. Vai exigir de você mais investimento e vai exigir que você faça algumas experiências com água, por exemplo, que é uma das dicas que o pessoal do Lamas dá, até você atingir um grau de conhecimento legal dentro do processo de carbonatação por post-mix, para depois realmente utilizar isso com a sua cerveja sem o maior problema, tá certo? E aí o interessante do post-mix é que quando você faz esse processo, você na verdade está pensando em chopp, você não está pensando em cerveja, né? Um tanto grosseiro falar dessa maneira, né? Até porque, na verdade, o que diferencia o chopp da cerveja é o fato dela ser pasteurizada ou não, né? Mas se você encontra no mercado tanto cervejas que não foram pasteurizadas, quanto chopps que foram pasteurizados, e fica aquela confusão na cabeça de todo mundo, tá? Mas, legalmente falando, a cerveja que não passa pelo processo de pasteurização é o chopp, tá? Então, quando você fala em post-mix, na verdade você está pensando mais em servir pela torneira, em servir direto no copo, ou seja, não engarrafar a sua cerveja. É interessante porque você pode sim engarrafar a sua cerveja carbonatada no post-mix, tá? Exige um pouquinho mais de equipamentos, mas é possível fazer, tá? Eu vou colocar aí na postagem um link do pessoal do Lamas explicando como fazer isso. Eles utilizam mais de um método, inclusive, né? Eles trazem dois, vou comentar os dois aqui, mas fica o link lá também para você ter mais informações, beleza? Bom, quando a gente fala então de utilizar o post-mix, como é que funciona isso via de regra, né? Você tem lá o post-mix, né, ou keg, ou um barrilzinho, ou enfim, qualquer recipiente que seja grande o suficiente para você fazer essa carbonatação forçada, tá? Alguns lugares até utilizam PETs ou mesmo garrafões de água para fazer essa carbonatação, mas eu imagino que aí o risco seja um pouco maior e que exija também um pouquinho mais de controle de pressão para evitar algum tipo de acidente, tá? Mas, via de regra, você tem lá o seu barril, normalmente de metal, né? Isso se vende nas lojas de equipamentos caseiros para fabricação de cerveja, né? Tem alguns de 10, de 15, de 20, 25, até maiores. E você coloca a sua cerveja lá dentro e aí você precisa de um cilindro de gás carbônico para fazer essa carbonatação forçada. Então você vai adicionar o gás carbônico direto do cilindro no seu keg, né, no seu post-mix, no seu barril, para que essa pressão que venha do cilindro de gás carbônico force a entrada do gás carbônico na cerveja e assim carbonate ela, tá? Isso tem uma vantagem muito grande em relação à garrafa, a refermentação na garrafa, que é a seguinte: você pode carbonatar sua cerveja na hora que você está servindo. Então o seu consumo pode ser até imediato. Mas eu vi algumas pessoas discutindo, né, o tempo que se deve deixar a pressão para estabilizar a cerveja, estabilizar o gás carbônico e tudo mais. Muitas pessoas colocam que eles deixam pelo menos de um dia para o outro e fazem ajuste na pressão, né, porque conforme a cerveja trabalha, a pressão dentro do barril diminui, então eles aumentam um pouquinho a saída do gás carbônico do cilindro, justamente para poder ajustar a pressão dentro do barril para poder servir com uma carbonatação legal, tá? E aí a questão de cálculo, bom, eu vou deixar alguns links aqui para vocês poderem fazer esse cálculo por vocês, porque aí varia muito do estilo da cerveja, do tipo de equipamento e do resultado que você quer ter, tá? Às vezes você quer uma cerveja menos carbonatada, então você utiliza uma pressão menor ou deixa por menos tempo. Às vezes você quer uma carbonatação maior, então você usa uma pressão maior ou deixa por mais tempo. Enfim, tem algumas nuances aí com o uso do post-mix que vale a pena você dar uma pesquisada mais a fundo, né? Mas a parte principal mesmo, a parte importante de você saber é que você utiliza esse cilindro de gás carbônico para forçar a entrada do gás carbônico na cerveja e poder servir ela de maneira imediata no copo. Mas é interessante que, assim, quando a gente fala de utilização de cilindros de gás carbônico, é muito importante que você tenha muito cuidado com relação à pressão, porque um acidente com algum tanque pressurizado pode ser fatal. E não é brincadeira, tá, gente? Durante o curso de sommelier, o Richelli comentou com a gente que alguns acidentes aconteceram já com pessoas que estavam trabalhando com a parte de pressão, né?
Tudo bem que aí a gente está falando de um barril maior, né, de um cilindro de gás carbônico com mais pressão, tudo mais, mas mesmo assim acaba sendo o mesmo risco, né? Você passa pelo mesmo risco, que é o seguinte: você tem que tomar muito cuidado para não escapar a mangueira, para não perfurar o cilindro, para não perfurar o seu barril, porque qualquer acidente que ocorra com pressão é uma explosão, literalmente uma explosão. Então é um cuidado extra que você precisa ter para evitar qualquer acidente desse tipo, tá? A gente está falando aí de pessoas que já infelizmente faleceram, né? Caso de pessoas que chegaram a perder membros, né? Fraturar membros de uma maneira bastante grave, perder a audição, enfim, tem vários casos aí documentados, né? De pessoas que sofreram algum tipo de acidente com cilindros, com barris, com equipamento pressurizado. Então, muito cuidado quando você for mexer com pressão, beleza? E aí entra a parte interessante, complementando aqui então, né, que a gente falou até agora de servir diretamente no copo, como se fosse um tap mesmo, né, como se fosse uma torneira de chopp. Só que não é a única maneira de você fazer isso, tá? Você pode usar sim o seu keg, o seu post-mix para engarrafar a sua cerveja. Aí nesse caso, eu vou deixar linkado lá a postagem do Lamas, como eu falei para vocês, mas aqui fica uma discussão interessante, tá? Ele utiliza 2 métodos diferentes para fazer esse processo. Um ele chama de beer gun, tá? Que daí você utiliza, pode ser qualquer torneira, ele fala aqui, né? Com bico estendido, né? E aí como é que você faz? Você injeta um pouquinho de gás carbônico dentro da sua garrafa para eliminar o oxigênio, porque o oxigênio pode prejudicar a sua cerveja, né? Pode oxidar a sua cerveja e trazer muitos off-flavors com isso, né? Trazer uma qualidade ruim para sua cerveja. Então você injeta um pouquinho de gás carbônico só para tirar o oxigênio de lá de dentro, e aí você injeta a sua cerveja como você faria de maneira normal, né? Com um tanque tradicional mesmo, tá? Qual é o problema de fazer desse jeito? Bom, você está retirando a cerveja do seu keg que já está carbonatado. E aí a hora que você coloca isso na garrafa, a primeira coisa que acontece é espuma. Então você espuma muito a sua cerveja, então você precisa fazer isso de uma maneira bastante lenta, com bastante calma, para evitar que você tenha esse desprendimento do gás carbônico, essa espuma em excesso e prejudique o seu processo de envase, tá? No caso aqui, ele até deixa uma foto, né, mostrando como fica a montagem do equipamento nesse caso, e também engarrafando uma cerveja, e é bem claro aqui que ela espuma bastante, então você acaba engarrafando ela com uma quantidade de gás carbônico menor do que aquela que está dentro do post-mix, beleza? E o segundo método que ele utiliza aqui para engarrafar direto do post-mix é o que ele chama de um enchedor de contrapressão. O método de contrapressão ele já é bastante famoso, até porque ele é utilizado nas cervejarias industriais, de fato, né? Quando a gente visitou lá a cervejaria Campestre do Cadu Zamoner, ele falou que ele utilizava o método de contrapressão para poder carbonatar as cervejas dele, e as cervejas dele sempre foram super bem carbonatadas, né? Não estavam em excesso, as garrafas não explodiam, mas também não estava uma cerveja flat, né? Uma cerveja sem carbonatação, sempre estavam bem carbonatadas, né? Carbonatadas de uma maneira correta, e ele falou que ele mesmo montou o equipamento. E realmente, se você observar aqui a foto que tem no site, não é um equipamento muito complexo, uma montagem muito difícil de se fazer. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que tem algumas etapas aí importantes de serem seguidas para evitar que você tome um banho de cerveja ou mesmo perca a garrafa, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, via de regra é o seguinte: para você usar a contrapressão, você precisa de 3 válvulas, uma para entrar o gás, outra para entrar a cerveja vinda do post-mix, e a terceira que é a válvula de alívio, que é para tirar o ar que está dentro da garrafa, né? Porque senão a garrafa vai ficar com uma pressão maior do que tem no post-mix e você não vai conseguir engarrafar. Então você precisa dessa válvula de alívio, né? Justamente para poder ir tirando o gás, o ar que está dentro da garrafa, para poder envasar a sua cerveja, tá? E aí, basicamente, você abre um pouquinho do gás carbônico para tirar o oxigênio da garrafa de novo. Aí depois você
abre a da cerveja e aí a cerveja vai começar a entrar na garrafa e conforme ela vai parando, porque a pressão está igualando, né? Você abre a válvula de alívio devagarzinho, que daí a cerveja vai fluindo para dentro da garrafa, eliminando o ar e finalmente enchendo a garrafa, né? Você enche o tanto que você acha que é suficiente. A vantagem da contrapressão é que você não tem criação de espuma, geração de espuma quando você está engarrafando, né? Diferente do processo pelo beer gun, né? Só que exige um pouquinho mais de cuidado, né? Ele fala aqui que é importante você abrir a válvula de alívio totalmente no final, quando você vai tirar o equipamento de dentro da garrafa para não tomar um banho de cerveja, enfim. Tem alguns cuidados a mais que precisam ser tomados quando você fazer esse processo. Só que é um processo bastante simples, tá? E permite que você utilize a sua cerveja carbonatada no post-mix para levar, por exemplo, para uma festa, ou para casa de um amigo, ou para passar para alguém, né? Às vezes você só quer tirar uma ou duas garrafas para passar para aquele amigo que gosta de cervejas ou que você quer apresentar para o mundo de cervejas. E aí você não quer, né, levar o seu keg inteiro, né, 20 litros para casa do cara, até porque vocês não vão tomar 20 litros naquela noite, né? Você só quer presentear a pessoa. Então você tira lá duas garrafinhas e pode passar essa garrafa para frente, mantendo o seu post-mix lá intacto, né? Então a sua cerveja continua lá e você consegue então ceder aí parte da sua cerveja para um amigo querido. Beleza? Falando agora um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada um dos métodos, acho que eu já comentei aí por cima, né, algumas coisas, e eu peguei aqui uma publicação do pessoal do Omnilúpulo, justamente comparando os dois métodos de carbonatação, né, tanto o priming quanto o carbonatação forçada, né, e aí é interessante que ele fala aqui, né, algumas vantagens do priming, que é um invase simples, exige menos equipamento, os equipamentos são baratos, né? Porque basicamente você só precisa dos mesmos equipamentos que você já tem para fazer a cerveja, né? A única coisa extra que você vai ter que comprar é uma válvulazinha que se abre quando você bate ela no fundo da garrafa, justamente para encher a sua garrafa, né? Que também não custa muito caro. Eu não lembro o preço que a gente pagou na época, mas era um valor bastante baixo, inclusive bem fácil de manusear, sem nenhum problema. As cervejas que utilizam o processo de priming tendem a ter uma durabilidade maior por conta da questão do oxigênio, né? Porque quando você faz a fermentação na garrafa, a própria fermentação acaba consumindo o oxigênio que estava lá dentro e só deixando gás carbônico. Então isso garante que você não vai ter a oxidação da sua cerveja na própria garrafa, né? A menos que, lógico, a tampa tenha alguma entrada, enfim, seja algum outro critério aí, mas via de regra você não vai ter esse problema, né? E também é mais fácil de vazar, né? Porque afinal de contas é super simples, você misturou lá o açúcar com a cerveja, você simplesmente coloca na garrafa a tampa e tá feito, tá? E como desvantagens ele coloca o tempo, porque você vai ter que esperar mesmo aí os seus 10 dias para poder fazer essa fermentação, a geração de resíduos, né? E as levaduras que ficam na garrafa, né? Porque assim, quando você tem levaduras na garrafa, não que no post-mix você não tenha também, tá? Mas quando a gente fala necessariamente de garrafas, aí a gente está falando da entrada de luz, a gente está falando de um processo que teve entrada de oxigênio, de ar externo, então pode ter alguma contaminação cruzada, enfim, outros critérios aí que podem ser importantes para o desenvolvimento de contaminações, né? E podem prejudicar também o crescimento e a geração de gás carbônico das leveduras dentro da garrafa. Então ele coloca aqui, né, que de repente as leveduras não consomem todo o açúcar que está lá disponível, né, que a gente colocou, e consequentemente não geraram gás carbônico suficiente para ter essa carbonatação, né, que a gente espera dentro da garrafa. Então, às vezes, por conta desse descuidado, né, de uma contaminação cruzada, entrada de ar, alguma coisa do tipo, a gente não tem o resultado esperado, a gente não tem um controle do resultado final tão grande quanto a gente tem num post-mix, tá? Então fica meio, digamos, às cegas, né, no escuro, o resultado final até a gente abrir pelo menos a primeira garrafa, tá certo?
Já quando a gente fala aqui do post-mix, ele traz como vantagens, né? O consumo rápido, né? Então você pode consumir sua cerveja até no mesmo dia que foi envasada. Você pode servir tanto no tap quanto na garrafa. Você tem cervejas mais límpidas, né? Mais claras, com menos turbidez. Você tem um controle maior sobre a sua carbonatação e você aproveita mais a sua cerveja. Mas, como desvantagens, principalmente o preço, né? São equipamentos bem mais caros, né? E exige que você tenha um barril próprio para trabalhar com a parte de pressão, exige que você compre um cilindro de gás carbônico, exige que você tenha algumas válvulas e conexões específicas para esse tipo de manuseio, né? Então acaba sendo um investimento bem mais caro. E também o próprio manuseio do equipamento, porque apesar de parecer algo simples, né, você só está injetando gás carbônico na cerveja, basicamente o que a gente faz quando compra um chopp e coloca lá a torneira, né, você acaba tendo uma certa dificuldade, principalmente no começo, porque afinal de contas você tem que saber qual válvula vai aonde, qual é a entrada de ar, qual é a saída de ar e tomar todos os cuidados com relação à pressão que a gente já tinha comentado, tá certo? Bom, então vamos agora para a sanitização. Bom, vamos falar então de sanitização. Olha, já tem algum tempo eu publiquei no site, e vou deixar o link aqui na postagem, a importância que tem a sanitização no processo de fabricação de cerveja caseira. Quando a gente fala de cervejarias industriais, o próprio processo deles já está bastante pensado, né? Já foi pensado de uma maneira que realmente evite qualquer tipo de contaminação externa, né? Ou então simplesmente que entre qualquer coisa, né? Mas via de regra são processos já bastante sanitizados por si só, né? Os equipamentos todos são fechados, a cerveja viaja de um tanque para o outro sem entrar em contato com o ar, então acaba sendo algo bastante simples, né? Agora, quando a gente fala de fabricação de cerveja caseira, aí a preocupação é bastante maior. Antes de mais nada, é importante a gente saber a diferença entre limpeza e sanitização. Quando a gente fala de limpeza, a gente está dizendo que a gente não quer que tenha nenhum naquele material, né? Seja nas ferramentas que você utiliza, seja nas panelas, nas garrafas, enfim, qualquer equipamento, qualquer material que for entrar em contato com a cerveja, não haja nenhum resíduo, nenhuma poeira, nenhum inseto, enfim, nada disso que possa trazer essa partícula para a cerveja, seja por conta de uma contaminação, seja por conta da aparência, né? Então a limpeza é manter realmente tudo livre de sujeira. Agora, quando a gente fala de sanitização, é uma etapa a mais da limpeza, que a gente quer, na verdade, evitar qualquer tipo de contaminação na cerveja. Então, sejam por bactérias que estejam no ar, sejam por leveduras selvagens, sejam por outros micro-organismos que possam entrar em contato com a cerveja, a gente quer realmente retirar todos esses elementos e permitir que a levedura que seja inoculada na cerveja tenha um crescimento saudável, sem competição, sem contaminação, certo? Então, a sanitização, quando a gente fala de sanitização, a gente está falando de retirar necessariamente os micro-organismos que possam entrar em contato com a cerveja, tá? E aí é interessante porque a gente tem alguns métodos aí bastante utilizados hoje no mercado. Eu vou citar dois deles aqui, que são os métodos que eu estou mais familiarizado, tá? Mas não são os únicos, tá? No livro How to Brew, do John Palmer, ele cita alguns processos de sanitização bastante interessantes, tá? Vale a pena você dar uma olhada se você tiver acesso ao livro. Não sei dizer se ele está disponível na internet, mas são processos bastante simples e, inclusive, é interessante porque ele começa o livro falando de sanitização. Ele descreve equipamento e tal, tem algumas coisas, papapá, mas ele fala da importância da sanitização logo no começo do livro. Ele não deixa para falar da sanitização no final e tudo mais, porque ele sabe da importância da sanitização. Então, eu trago aqui para vocês dois métodos que eu estou mais familiarizado, né? O primeiro é utilizando o PAC 200, né, que é o ácido peracético. Ele é um método bastante simples, barato também, você encontra facilmente esses ingredientes na loja de fabricação de cerveja caseira, né? Ele vem um pote, que é um pó que você dissolve em água, é um pote bastante grande, dá para você utilizar em várias braçagens sem problema nenhum, tá?
E ele é muito eficiente. Ele só precisa ter um cuidado. Como qualquer ácido, não é bom que você deixe ele em contato com metais, tá? Então assim, para limpar sua panela, suas válvulas, tudo mais e tal, tudo bem você passar ele ali e já descartar ele, né? Mas não é o ideal. O ideal é que ele fique em contato com o material por pelo menos 20 minutos. E aí não é interessante você deixar um metal com esse contato de 20 minutos, porque você pode eventualmente até oxidar o metal, criar pontos de ferrugem que podem contaminar sua cerveja, tá? Então não é interessante para a parte de metais, mas para a parte de vidros e plásticos, sem problema nenhum, tá? Ele é muito eficiente mesmo, ele é utilizado pela indústria alimentícia, então, por exemplo, se ficar um pouco de resíduo de PAC 200 na sua garrafa, não tem problema, tá? Porque ele vai se misturar com a cerveja e pode ser consumido sem problemas, né? Lógico, ninguém vai pegar um copo cheio de PAC 200 e tomar. Aí realmente é problemático. Mas se tiver um resíduo dentro da garrafa, ou se tiver um resíduo na colher que você vai usar para misturar a sua cerveja, alguma coisa do tipo, sem problemas. Não é o que vai causar algum tipo de contaminação. É o consumo em excesso, né? O desenfreado e até insano, que pode causar algum problema, mas esse tipo de mistura não vai ter problema, tá? Inclusive, o Afonso comentou com a gente, na época lá do curso, que o PAC 200, até se ficar um pouquinho dentro da garrafa, é até bom, né? Porque apesar dele ser problemático em relação às leveduras, né? Porque ele realmente sanitiza os equipamentos, e quando ele entra em contato com a cerveja, ele libera oxigênio, né? Ele dá uma certa borbulha. Ele borbulha um pouquinho com a cerveja ali, ele libera um pouquinho de oxigênio, né? E isso ajuda a ter o oxigênio ali na cerveja para a levedura crescer. Então tem que ser um pouquinho mesmo. Só o que ficar na garrafa já é o suficiente, tá? Você despeja lá o excesso, né? E ela vai ficar molhada por dentro com o PAC, e a hora que você colocar a cerveja ali já é o suficiente, tá? Não precisa necessariamente deixar um fundinho de PAC para ter esse efeito. Só o que tiver lá dentro da garrafa que ficou grudado dentro dela já é o suficiente. Não precisa mais do que isso, tá? E ele é um método muito simples, né? Você dissolve uma colher de medida que vem dentro do pote em 10 litros de água e você consegue aí um tanque sanitizante. É o que a gente faz na cervejaria, né? É o método mais fácil, né? A gente deixa lá um tancão preparado com PAC, né? Tampado para evitar que ele volatilize, né? Que ele seja eliminado pelo ar, né? E deixa lá dentro a colher de cervejeiro, o termostato, o próprio densímetro, todos os equipamentos que entram em contato com a cerveja. A gente deixa lá dentro porque a hora que a gente precisa usar, a gente tira, despeja o excesso, utiliza, lava e retorna ele para dentro do PAC para sanitizar de novo, tá? E é bom também porque quando você prepara um tanque desse, você pode utilizar ele durante o tempo que você está ali fazendo a abraçagem livremente, né? Você tira o equipamento, utiliza, lava, coloca ele de novo dentro do PAC e vai utilizando ele ao longo do dia sem problema nenhum. De um dia para o outro não recomendo, tá? Mas durante o processo de braçagem você pode utilizar sem problema nenhum, tá? O segundo método que eu trago para vocês é do álcool 70. O álcool 70 ele tem uma vantagem em relação ao PAC porque você pode utilizar ele com a parte de metais, né? E isso é importante, principalmente quando a gente está falando aí dos processos de post-mix, quando a gente está falando da parte de panelas, a parte de válvulas, a parte do chiller e tudo mais, né? E ele também é bastante simples de ser utilizado, basta você borrifar o álcool 70 na superfície que você quer sanitizar e ele próprio evapora, né? Ele volatiliza e você já pode utilizar o equipamento da maneira que você achar melhor. A desvantagem que eu vejo dele é a seguinte: normalmente você precisa borrifar ele mesmo, até porque se você for despejar o álcool 70 dentro da garrafa, por exemplo, você acaba gastando muito mais álcool do que precisa e você não pode retornar esse álcool para dentro do pote de álcool, porque boa parte dele já volatilizou, enfim, já tem uma série de problemas aí, então você vai ter que descartar isso depois. Então você tem que usar o borrifador. E quando você utiliza o borrifador, principalmente em garrafas, você não consegue garantir que toda a garrafa tenha recebido um pouco de álcool 70 para garantir essa sanitização. E aí você corre o risco de ter uma contaminação cruzada. Então, é interessante você utilizar o álcool 70 nas partes que você possa ter acesso a todo o equipamento.
Então panelas, tanques, válvulas. Até o chiller eu acho um pouquinho complicado, mas no chiller, pelo menos, como o interno dele é pequeno, você consegue despejar um pouco na entrada e aí ele circula por todo o chiller e descarta na saída. Então, em teoria, você conseguiu sanitizar todo o chiller ali sem problemas, né? Então, é um cuidado que você tem que ter quando você está utilizando o álcool 70, mas não é necessariamente uma vantagem para ele, né? A vantagem dele é que realmente você consegue utilizar com metais. Isso é importante a gente falar. Mas é sempre bom tomar cuidado quando você está utilizando para garantir que toda a área de contato ali com a cerveja receba um pouco do álcool 70 para ser sanitizado. Então é um processo que exige mais atenção do cervejeiro. E o terceiro método que até acho que pouca gente utiliza, eu realmente conversando com o pessoal de cerveja caseira, não lembro de alguém ter comentado que faz esse processo. É um processo que ele ensina no How to Brew, que o John Palmer comenta no livro, tá? E é um processo interessante, porque assim, é muito fácil de se fazer. Só que só dá para fazer com vidros e metais. E nem todos os metais não é bom fazer, porque quando a gente utiliza esse método, quando a gente faz esse processo, a gente corre o risco de ter algum tipo de deformação do metal, algum tipo de dilatação, enfim, não é interessante, que é justamente temperatura alta. Então, o John Palmer ele fala o seguinte: você pega as suas garrafas, você limpa elas da maneira melhor que você puder, retira todos os resíduos, né, coloca lá aquela escovinha de crina de cavalo e esfrega bem lá dentro, e tem gente que liga aquilo na furadeira para girar bem rápido lá dentro, enfim, faz aquele monte de esquema para poder limpar todas as suas garrafas e tal, e aí você precisa sanitizar. Às vezes você não tem o PAC, às vezes você não tem o álcool, às vezes você não tem alguma outra solução, uma solução de iodo, enfim, algum outro método para poder sanitizar a sua garrafa. O que você faz? Você mete a garrafa no forno. As garrafas são de vidro, você liga lá seu forno na temperatura mais alta e deixa as garrafas lá por pelo menos 1 hora. Você está literalmente assando as suas garrafas. E é interessante porque é um método que funciona. Você não é exatamente um autoclave, porque você não consegue alterar a pressão interna do forno, né, para garantir que a pressão também elimine os contaminantes, né, os micro-organismos, mas as temperaturas altas, por longa exposição, vão garantir que você tenha aí um equipamento sanitizado e você possa utilizar suas garrafas sem correr o risco de ter uma contaminação cruzada, uma entrada aí de um contaminante indesejado. E eu achei interessante porque assim, você pode utilizar o processo de temperatura, inclusive em conjunto com os outros. De repente você faz aí um processo com álcool 70, né, só para tirar o grosso, né? E aí para ter certeza que está tudo bem, tudo ok, tudo sanitizado, mete no forno. Ou mesmo com um PAC, deixa lá as garrafas embebidas em PAC por 20 minutos, descarta o excesso e tal, espera secar, mexe no forno. São processos interessantes, né? Vale a pena você conhecer esse processo aí da temperatura. Particularmente eu não testei, tá? Mas eu estou trazendo aqui como curiosidade, até por conta de estar no livro do How to Brew, né? Como fazer cerveja do John Palmer. E é interessante que você tenha também essa possibilidade, que eventualmente, sei lá, aconteceu algum imprevisto, você não consegue sanitizar, você tem como pelo menos sanitizar suas garrafas utilizando aí o forno de casa mesmo. E aqui, né, para fechar essa parte de sanitização, eu queria só destacar mais uma vez, assim como eu deixei na postagem lá, a importância da sanitização no processo do cervejeiro caseiro, tá? Às vezes a gente não se preocupa muito com isso. Eu já vi alguns cervejeiros caseiros que, não, né, tranquilo, a cerveja sobrevive, a cerveja não tem validade, e nananá, aquela coisa toda. Com certeza esses caras ou têm muita sorte ou não ligam muito pro que eles estão bebendo, né? Porque quando você pega uma cerveja que teve contaminação, nítida, é sensível, é extremamente marcante aquele sabor de cerveja que estragou, né? A gente sempre fala que a cerveja não tem prazo de validade e tudo mais, mas quando você pega uma cerveja contaminada, você realmente fica assim, sem saber o que fazer, né? Porque cerveja contaminada
tem características muito ruins, né? O cheiro é ruim, o sabor é ruim, você não consegue beber ela direito, ela deixa uma sensação ruim na boca, né? O tato dela é estranho. Então, não são cervejas interessantes, né? Uma coisa é você ter uma cerveja sour, uma cerveja com Brettanomyces, uma cerveja que foi pensada para ter essa contaminação, entre aspas, planejada, né? Então, é um outro processo. Outra coisa é quando você tem uma contaminação não planejada na sua cerveja. E para garantir que você não tenha essa contaminação, você precisa sanitizar tudo durante o seu processo, tá? Lógico, quando a gente está falando da parte quente, aí não tem tanta influência assim a falta da sanitização. Limpeza, lógico, sempre, né? Evitar qualquer tipo de resíduo, mas assim, vai passar pela fervura ainda, então a fervura vai matar tudo que tiver lá, né? Então você pode ficar mais tranquilo. Mas é interessante que você tenha o hábito de manter a sanitização também dos equipamentos da fase quente, porque daí você também evita, né, algum erro, algum descuido e uma contaminação na parte fria por conta de um descuido que você teve na parte quente, né? Então, se você já se habitua a ter esse processo aí desde a parte quente, quando chega na parte fria você já está acostumado e já faz naturalmente o processo de sanitização. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá? A gente, quando vai, por exemplo, vai resfriar a cerveja, né? A gente já deixa o tanque fermentador lá dentro do pack, né? Na verdade, o pack dentro dele até a boca e deixa lá, quase 1 hora, na verdade. Enquanto tá fervendo a cerveja, o pack tá agindo no tanque fermentador. E aí a gente só despeja o pack realmente na hora que já tá tudo montado dentro do chiller, para poder passar para o tanque fermentador. E aí a gente joga no tanque fermentador a cerveja, né, passando pelo chiller, né, o mosto resfriado já, mas ele acabou de sair do pack, então a gente garante que não vai ter nenhuma contaminação. E para evitar ainda mais esse tipo de contaminação, a gente já deixa ele tampado. Não totalmente tampado, porque a gente vai ter que colocar ainda a levedura, vai ter que colocar também o oxigênio, né? Forçar lá pela bombinha de aquário e tudo mais. Mas a gente já deixa ele semi-tampado para evitar o contato com o ar, para evitar a entrada de micro-organismos, para diminuir a possibilidade de uma contaminação. Não que a gente esteja 100% seguro, mas a gente tenta ao máximo diminuir a possibilidade de contaminação. E a sanitização entra aqui justamente para isso. Você não vai ter garantia nenhuma de que sua cerveja não vai ser contaminada. Mas se você regularmente fizer a sanitização, você diminui muito a possibilidade de uma contaminação. Beleza? Para fechar então o episódio de hoje, eu vou deixar aqui uma receita. Essa receita ela foi feita na verdade pelo pessoal do Brewlosophy, que é um site americano, né? Inclusive eles têm um podcast bem legal, vale a pena você conhecer. E a tradução foi feita pelo pessoal do Cerveja Traduzida. Eu li a postagem inteira. Qual é a ideia do cara? O cara fez o mesmo processo de mostura, né? Ele fez a abraçagem inteira de uma mesma receita, só que na hora de envasar, ele utilizou os dois métodos. Ele utilizou a carbonatação forçada e a refermentação na garrafa, porque ele queria ter uma comparação sensorial das duas cervejas, então por isso que ele realmente fez esse processo. Então ele usou a mesma receita, com o mesmo processo de fermentação, tudo mais e tal. A única diferença era que no final, uma entrou no keg, a outra teve refermentação na garrafa. E as duas foram servidas para um grupo de pessoas, e ele queria saber quem conseguiria identificar a cerveja que foi fermentada na garrafa e aquela que foi carbonatada de forma forçada, tá? Então vale a pena você inclusive ler essa postagem. Não é uma postagem muito extensa, tá? Ela traz a receita bem detalhada, né? Então é um tanque de 20 litros, tempo de fervura de 60 minutos, é uma Saison, tá? Uma receita criada por ele mesmo para uma competição, inclusive, né? E ele traz aqui todos os maltes, né? Ele usa alguns maltes bem interessantes, né? Usa o Viena, inclusive, põe um pouquinho de trigo, só usa lúpulo Hallertauer, bem interessante, né? A levedura também, ele usa uma levedura bem fácil de se achar, não é muito difícil não, com uma temperatura boa. Enfim, ele detalha todo o processo dele aqui de fabricação na postagem, tá? O pessoal lá do Cerveja Traduzida traduziu por inteiro a postagem.
E no final ele traz a comparação que ele fez, né? Então ele tirou uma foto das duas, dá para você perceber bem que aquela que refermentou na garrafa tem uma turbidez maior, tá? E é bem visível isso, né? Não é difícil de perceber. E aí ele fala um pouco das impressões dele, do que as pessoas acharam, tudo mais. É bem interessante, vale a pena você ler a postagem e vale a pena você fazer a experiência também, se você puder, né? Pegue lá a sua receita, separe em duas. Em uma você coloca no keg e a outra você refermenta na garrafa. E aí você faz o comparativo. E você pode dizer, não, realmente para mim o melhor processo é o keg. Ah não, para mim o mais fácil, o mais produtivo é quando eu faço a refermentação na garrafa. Belezinha? Vamos então para a análise da cerveja de hoje. A cerveja de hoje vem lá de Atibaia. Quem fabricou foi o Felipe Veneroni, tá? Ele tem várias receitas já, ele acaba distribuindo bastante lá com o pessoal de Atibaia. Ele é o dono da Chico Breja, né? Para quem acompanha o site, acompanha também o Instagram e tudo mais, inclusive o Untapped, a primeira cerveja que eu ganhei dele foi uma Weiss, e eu ganhei de alguns amigos, eu nem conhecia ele e tal. E infelizmente foi uma garrafa que eu não tive muita sorte, né? E aí eu tive uma avaliação um pouco ruim no Untapped por conta disso, né? Mas eu deixei claro lá que foi um problema que eu tive com a garrafa, que eu não acreditava que fosse um problema de fabricação, foi específico daquela garrafa. E aí ele entrou em contato comigo, pediu pra conversar e tudo mais, e eu falei, claro, né? Vamos conversar. Ele me explicou como é que era o processo dele e tal, perguntou onde é que eu tinha conseguido a garrafa, eu expliquei pra ele e tudo mais. E aí ele falou assim, cara, gostaria de te dar uma garrafa da minha APA com maracujá e da minha Witbier com limão siciliano, coentro e pimenta rosa. Eu falei, não, beleza, pode mandar, a gente experimenta, avalia e tudo mais, e publica no site, pode ser? Ele falou, pode, fico muito feliz em divulgar no site, pode divulgar assim, sem problema nenhum, tá? E aí, eu tomei as cervejas dele, já tem um bom tempo, acho que até o Stories está salvo lá no Instagram do Cerveja Ksak, que realmente faz bastante tempo, tá? Não sei se coloquei a data aqui, não, acabei não colocando a data. Mas faz bastante tempo que eu provei elas. Pra vocês terem ideia que as conversas são de fevereiro desse ano. Então já tem uns bons 6 meses que eu tomei a cerveja já. E aí, o que eu fiz? Eu tomei a cerveja, eu conversei bastante com ele e tal. E realmente, assim, foi um azar que eu tive com aquela primeira garrafa. Então, eu trago aqui pra vocês a Witbier do Chico Breja, tá? É importante notar que essas avaliações aqui, as próximas, dos próximos episódios também, foram avaliações que eu fiz antes do curso de sommelier. Então é capaz que vocês notem algumas diferenças com relação às próximas avaliações, tá? Eu acredito que por conta do curso, muitas das impressões que eu tinha foram refinadas, né? Foram ajustadas, foram calibradas para uma questão um pouco mais técnica, mais profissional, né? Na época eu tinha mais a minha experiência como amador mesmo, né? Com a experiência do site e tudo mais, mas não tinha o curso. Agora com o curso sommelier eu posso analisar essas cervejas com um pouquinho mais de teoria por trás, né? E trazer um pouquinho mais de profissionalismo mesmo para avaliação, tá certo? Então vamos lá. Witbier Chico Breja. No aroma eu senti o cítrico, principalmente por conta do limão siciliano que ele comentou. Malte e o lúpulo estavam com uma relação legal. Senti um pouquinho de ésteres, um pouquinho de fenóis, até por conta do coentro, né? Ele acaba trazendo isso um pouquinho mais pra gente. Notas de pão, notas do cítrico, um pouco do floral, né? Eu coloquei aqui como gramíneo, mas hoje eu sei que é floral, né? Então um pouquinho do floral, né? E senti um pouquinho assim, como se fosse uva, né? Um tantinhozinho de uva, mas uva verde mesmo, né? Apesar do tempo, eu anotei aqui, senti um pouquinho de uva. O dulçor estava completamente apagado no aroma, mas não era importante para uma Wit, né? Então, sem problema nenhum. Acidez um pouquinho destacada também. Enfim, estava com aroma bastante característico do estilo. Então, de 12 pontos possíveis, nota 10. Na aparência, a cor estava perfeita. Cor palha, com colarinho branco, bem legal. Tava bem limpa,
E aí que eu acho que entra uma questão interessante, que assim, a Witbier ela pede para ser um pouquinho mais turva, né? Não sei se é por conta do processo dele de carbonatação, mas enfim, a cerveja estava bem límpida, né? Tava transparente mesmo. E eu esperava que ela tivesse um pouquinho mais turva, então isso deu um tchanzinho assim na aparência, mas o tamanho do colarinho estava bem legal, a retenção também estava bem legal, né? Então de 3 pontos possíveis, nota 2. No sabor, o sabor estava bastante interessante, com destaque do coentro e da casca de frutas, né? Principalmente do limão aí. Ele falou da pimenta rosa, sinceramente eu não senti a pimenta rosa especificamente em nenhum lugar, assim, né? Pra dizer que teve algum destaque. Mas assim, no sabor, o malte estava lá, né? Com notas de pão, o lúpulo também estava lá. Eu senti o cítrico do limão siciliano, senti a uva de novo, senti um pouquinho de maçã, a especiaria do coentro estava lá também, e estava uma cerveja bem equilibrada, uma cerveja bastante interessante. Destaque aí para o malte, né, que ficou um pouquinho abaixo do que a gente esperava, mas estava também com uma característica interessante. Era uma cerveja realmente bastante interessante. Então, de 20 pontos possíveis, nota 14. Na sensação na boca, bom, o corpo estava bem baixo. Acho que poderia ser um pouquinho mais alto, pouca coisa. A carbonatação estava alta, muito bom, né? Deixou ela mais refrescante. O calor baixo, também muito bom. Cremosidade baixa, também sem problemas. E um pouquinho astringente, mas característico do estilo, com final seco, pedindo o próximo gole, bem legal. De 5 pontos possíveis, nota 3, tá? E na impressão geral, a precisão do estilo estava média alta, né? Só questão mesmo dessa aparência da cerveja, né? Dela ser um pouquinho mais turva, um pouquinho do malte mais no sabor, né? Um pouquinho mais de corpo e tal. Então acabou dando média alta, mas estava bem legal. Mérito técnico também médio alto, né? Porque afinal de contas o cervejeiro caseiro ele sempre tem as suas dificuldades, né? Os seus imprevistos aí. Não é uma indústria que pode ter tudo redondinho. E aí de intangíveis também médio alto. Achei uma cerveja bastante interessante. Na Drinkability eu coloquei que eu pagaria por essa cerveja, né? Realmente uma cerveja muito boa. De 10 pontos possíveis, nota 8. Com isso nós tivemos um total de 37, né? Nota final 37 de 50 pontos possíveis, o que classificou ela como muito bom, dentro dos parâmetros do estilo, com falhas mínimas, que é justamente o que eu tive nessa cerveja. Foi uma cerveja realmente sensacional, espetacular, gostei bastante. Já conversei com o Felipe na época, né? E aí ele até falou que ele ia fazer alguns testes depois, porque ele ia testar essa mesma receita da Witbier dele com uma panela automatizada. Infelizmente eu não consegui pegar com ele nenhuma garrafa dessas, né? Depois que ele teve ele começou a utilizar essa panela, até para ver se ia ter alguma diferença e tudo mais. Mas ele falou que estava bastante empolgado com essa panela, tá? E não se assustem, no próximo episódio do Cerveja Feita em Casa vai ser uma Chico Beer também, uma Chico Breja. Ó, Chico Beer, já estou internacionalizando a receita do Felipe. Vai ser uma Chico Breja também, tá? Que ele tinha mandado 2 garrafas que a gente vai avaliar no próximo episódio. Beleza, galera? Então vamos para os recadinhos. Recadinhos do podcast Cerveja Feita em Casa, episódio de envase e sanitização. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o pessoal que está apoiando o projeto lá no Padrim, tá? Se você quiser colaborar com a gente e ajudar o site, né? Ajudar o site a se manter no ar, ajudar a pagar o Rafa com as edições dele e tudo mais, e também trazer outras coisas para o site, né? Possibilitar novas coisas para o site, né? Novos programas, novos quadros, enfim, novas novidades novíssimas saindo do forno. Você pode patrocinar a gente lá no Padrim, tá? É padrim.com.br/cervejaxac. O link também está na postagem do site, beleza? Na postagem desse episódio, tá? É interessante porque você patrocina a gente, né? Aí você fala assim, pô, posso só R$1. R$1 tá ótimo.
Com R$1 aqui, R$1 lá, a gente acaba pagando aí a manutenção do site, né, a hospedagem dele, as edições do Rafa e tudo mais, que são coisas que realmente ajudam a gente bastante, né? Por favor, entre lá, padrim.com.br/cervejaquesaque e colabore com a gente. Segundo recadinho importante, também não podemos esquecer, se você tiver interesse por um kit harmonizado, né, para você dar de presente para alguém, para um namorado, para uma namorada, pai, mãe, irmão, amigo, tanto faz. Pensou em um kit harmonizado e você quiser que eu monte ele para você, entre em contato que eu monto, né? Eu já tenho alguns kits aí rolando pela internet, já publiquei alguns lá no Instagram do Cerveja que Saque, e são kits bem legais, né? Eu monto ele para você já com as cervejas, harmonizando com as comidas, né? Não necessariamente precisam só ser cervejas e comidas, eu posso montar um kit de repente com as cervejas e alguns copos, alguns outros colecionáveis, enfim, dá para montar um negócio bastante personalizado, é bem legal, vale a pena você dar uma olhada lá nos kits que eu montei pro Dia dos Pais, que estão lá no Instagram, instagram.com/cervejaquesaque, tá? Nossas redes sociais todas são sempre Cerveja que Saque, então com o Instagram não ia ser diferente, instagram.com/cervejaquesaque. Dá uma olhada lá nos kits que eu montei pro Dia dos Pais. Ficaram bem legais, o pessoal gostou bastante, né? Tanto quem presenteou quanto quem foi presenteado. Foram feedbacks muito bons. Vale a pena você dar uma olhada e se você tiver interesse, entre em contato que a gente monta um kit bem legal para você. E finalmente um outro recado importante é que os cursos do Cerveja que Saque estão aí voltando de cara nova, tá? Aquele curso de introdução ao mundo cervejeiro, eu continuo dando ele, só que eu dei uma reformulada nele, né, até por conta do curso de sommelier. Tirei algumas coisas que o pessoal achou que estavam um pouco exageradas, coloquei algumas coisas que estavam faltando no curso, então estão cursos bem interessantes agora. E em breve vou lançar aí o curso de fabricação de cerveja caseira, muito pedido pelo pessoal que faz o de introdução, o pessoal que conversa comigo, vira e mexe me pede esse curso de fabricação, então em breve aí teremos ele também, e também um curso de harmonização, tá? Se vocês acompanharem o site aí, vocês viram que eu fiz o curso de sommelier. Bom, eu vou fazer agora em setembro um curso específico em harmonização gastronômica com cervejas especiais, e por conta disso também teremos aí um curso para harmonização em breve, tá? Fiquem ligados no site lá, vocês podem acompanhar o dia a dia desse curso de harmonização, né, que eu vou publicar diariamente, como eu fiz com o curso de sommelier, vai ser bem legal, uma experiência bastante interessante aí, e vale a pena também você, se você tiver interesse também nesse curso, entrar em contato que a gente monta um curso bem legal, tá certo? Bom, antes de encerrar, eu queria pedir que você que acompanhou o episódio de hoje, deixe lá seu comentário se você utiliza Prime ou Postmix e qual é a sua experiência com esse método, tá? Do pessoal que eu converso, das rodas que eu frequento, é bem dividido. Tem gente que faz fermentação na garrafa, tem gente que faz Postmix, mas o que eu percebo é assim, o cervejeiro ele tem uma tendência a encher o saco de engarrafar. Então ele acaba passando por Postmix por estar de saco cheio de fazer o priming. Mas algumas pessoas não, simplesmente começaram no Postmix, até por conta de espaço, até por outras questões aí importantes, né? Então começaram no Postmix e nunca fizeram o priming. Então é interessante a gente ter essa troca aí de informações, né? essa troca de conhecimento, né? E o site está aqui justamente para isso, para a gente criar essa comunidade cervejeira cada vez mais fortalecida, cada vez mais entrosada e com mais elementos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.